vamos continuar aqui a questão 36 até a 40 dessa mesma prova do ano de 2025, tá bom? Vamos lá. Aqui, então, a gente tem, como eu disse, a questão 36 a 40, tá? A prova da Marinha, a prova rosa. Aqui a gente tem a capa da prova. E aí a gente tem aqui a prova rosa, né, do ano de 2025, certo? Da área da prótese. E aí a questão 36 traz o seguinte. Aqui a gente observa que é uma questão relacionada ao livro do professor Todescan, né? Que é um livro de PPR, tá? E aí, o que a gente tem? Nesse livro, na página 136... do capítulo 7, tá? A gente tem essa informação aqui com relação aos grampos, né? Que são os retentores extracoronários, tá? Então, grampos e retentor extracoronário são sinônimos, tá bom? Só para vocês saberem. E aí, tendo em vista essa situação, a gente observa que nessa página aqui, a gente tem a informação de vários tipos de grampos circunferenciais e depois ele fala também dos grampos de retenção à barra, tá? E aí, nesse caso, ele está perguntando aqui sobre uma indicação, né? Qual é o grampo que tem essa indicação. E aí a gente observa que do que está escrito aqui, né? Nessa parte toda, é a mesma coisa que está escrito aqui, que está relacionado a esse grampo em anzol, que é o hairpin clasp, né? Então, esse grampo, ele é utilizado com essa finalidade, tá? Então, essa explicação aqui, ela se dá justamente porque ele diz, né, no final aqui, ó, a retenção se localiza adjacente ao espaço protético. Então, o espaço protético é esse aqui, né, que é o espaço vazio, e a retenção do dente, né, tá localizada bem nesse ponto aqui. Então, o grampo, ele tem que fazer essa curva, né? E aí, o fato dele ter, e aqui a parte de trás, né, a parte da lingual ou palatina desse grampo. E aí, nessa parte da ponta ativa, a gente tem a finalização que tem que ser no local de maior retenção, né? Que no caso aqui se localiza adjacente ao espaço protético, tá? Então, é uma informação que está no livro, tá? Existem outras informações de outros grampos, com outras características, outras indicações, e no caso, o que foi definido aqui é que seria a letra D, né, que está relacionada aqui ao nome desse grampo que o professor Todescan menciona pra gente, né, e descreve aí as indicações, tá? Então, gabarito da questão 36, letra D. Bom, vamos lá, questão número 37. Assinale a opção que apresenta uma função principal do apoio de acordo com Todescan. Então, a gente sabe que é uma questão do livro de PPR, tá? Prótese parcial removível. E aí, essas informações sobre funções do apoio, elas estão na página 94 e 95, que são do capítulo 6, tá bom? Então, sabendo disso, eu tirei aqui, né, uma informação do livro, tá? E aí, nessa informação, ele fala justamente que tem o apoio, né, ele tem funções principais, né, e funções secundárias, tá? E aí a questão aqui, essas alternativas, elas vão mesclando essas funções, né? E a única opção que tem aqui como função principal é essa opção que está escrita exatamente aqui, ó. O apoio tem a função de impedir o deslocamento ocluso ou inciso gengival da prótese, de acordo com o princípio biomecânico denominado de fixação, tá? E aí ele fala, como decorrência desse princípio, ele assegura que as forças mastigatórias sejam transmitidas aos tecidos de sustentação do suporte dental parcial ou totalmente de maneira adequada, ou seja, numa direção axial, tá? E isso aqui está escrito exatamente na questão, na alternativa letra B, de bola, tá? Então, a gente tem que ficar ligado que da mesma forma que pediu essas informações aqui sobre funções de apoio, pode perguntar aqui, ó, qual é o princípio biomecânico, tá? Que está relacionado às funções do apoio, que é o princípio de fixação, certo? Ele pode falar aqui numa frase, né? Escrever isso aqui como ele escreveu nessa alternativa aqui da letra B e mudar a palavra axial para uma outra palavra, né? Então, isso aí pode trazer alguma confusão pra gente. E aí pode ser a alternativa incorreta, por exemplo. Então, a gente tem que ficar ligado em tudo isso, tá? Então, nesse caso aqui, a nossa opção, nossa alternativa certa é a letra B, certo? Agora, vamos para a questão 38. Vamos agora para a questão número 38. Conforme Calamita, né, que é o nosso autor de prótese fixa, tá? Assinale a opção que apresenta uma indicação, tá, de ajustes oclusais. E aí, o que acontece? O professor Calamita, ele tem um capítulo no livro só sobre ajuste oclusal, tá?
E aí, nesse capítulo, além de outras coisas, ele escreve a respeito das indicações e as contraindicações, tá? E aí ele diz, né, o que são as indicações e as contraindicações, e essas alternativas aqui, elas estão misturando justamente isso aí. Então, tem 4 alternativas que são contraindicações, né, e uma alternativa, que é a correta, que é a indicação, tá? Então, aqui a gente tem que saber o que é o quê. Então, vamos lá, letra A. Disfunções musculares é uma indicação para você fazer um ajuste oclusal? Não, né, pessoal? A gente não vai fazer um ajuste oclusal num dente, né? Enfim, numa arcada que existe uma disfunção muscular ali evidente, já comprovada, tá? Então, tá inclusive aqui, ó, dentro das contraindicações, né? Disfunções musculares, tá bom? Então, não é uma indicação. Letra B. Desordens das articulações temporomandibulares? Também não, né? Aqui, ó, é a primeira contraindicação que o livro fala. Não existe essa possibilidade de você fazer um ajuste oclusal, né, em um paciente que possui DTM, né, disfunção temporomandibular. Primeiro você tem que tratar a DTM de acordo com a necessidade do paciente, de acordo com o tratamento específico para DTM, e depois, assim, a gente vai atuar com alguma necessidade de ajuste oclusal, se for o caso, tá? Letra C, desestesia oclusal. Também está aqui, ó, como uma contraindicação, que é aquela sensação que o paciente tem que o dente está alto, que ainda está incomodando, que está com algum desconforto oclusal, mesmo depois de você avaliar com os carbonos, verificar, pedir para o paciente fazer protrusão, fazer lateralidade, né, morder em MH, em RC, você observa que não tem nada errado, né, que os pontos de contato estão adequados, e ainda assim, né, as guias, enfim, tudo funcional, tudo correto, e ainda assim o paciente sente alguma coisa, significa que ele está nesse quadro de desestesia oclusal, e nesses casos a gente não é indicado fazer um ajuste oclusal, pelo contrário, é uma contraindicação, tá bom? A busca por um modelo ideal, né, de oclusão, ele também é uma contraindicação, não é uma indicação, como a questão está pedindo, então está errada essa opção, tá? A gente não vai buscar fazer um ajuste oclusal num paciente só por uma utopia ali de oclusão ideal, né? A gente vai, no caso, sempre tentar o melhor possível, mas se o paciente tem a MH adequada, né, teve uma adaptação fisiológica ali, não tem sintomatologia de dor, não precisa fazer ajuste oclusal com essa finalidade somente, tá? Então, essa opção realmente não é a opção correta. E aí a gente vai verificar a letra E, que está escrito justamente sobre trauma oclusal, né? E aí a gente tem o trauma oclusal como sendo mesmo uma indicação, né? Que a gente vai utilizar para poder fazer esse ajuste oclusal, tá? Então, é a única indicação aqui que está correta. Então, a gente vê que está aqui dentro das opções de indicação, né? Do ajuste oclusal, no livro do professor Calamita. E aí, então, a gente tem, né, essas outras opções aqui de indicações, tá? Que tá no livro do professor. E aí, a gente tem o nosso gabarito letra E, trauma oclusal. Vamos para a próxima. Bom, aqui a gente tem a questão 39, tá? Que é o livro do professor Ockson, que é o livro de fala de DTM, disfunção temporomandibular, tá? E aí, ele tá pedindo aqui na questão os critérios para uma oclusão funcional ideal, tá? E a gente sabe que lá no capítulo 5 desse livro, né, mais precisamente na página 83, ele faz um breve resumo, né, a respeito da oclusão funcional ideal, tá? Eu trouxe aqui para vocês a imagem, né, do que está escrito no livro, exatamente dessa forma, eu copiei e colei aqui para vocês verem, e aí ele tem aqui, ó, 5 critérios, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E aí, essas alternativas aqui, elas estão justamente brincando aqui com essas frases, né, e alterando algumas palavras para poder fazer o sentido ficar diferente, e aí quando o aluno ler, né, se ele ler da forma rápida e sem atenção, ele vai acabar confundindo, achando que está lendo uma coisa, mas está lendo outra que está errada, né? Então, vamos ficar atento para isso e eu vou destrinchar aqui com vocês o que está diferente, tá? Então, aqui, ó, letra A. Quando a boca fecha, os côndilos estão na sua posição mais superior-anterior, né? Músculo esqueleticamente estável, apoiados contra as vertentes anteriores. Não, né, pessoal? Contra as vertentes posteriores, tá? Então, aqui, o erro é esse, certo? A gente tem essa informação aqui nesse print, né? Nessa parte aqui que eu trouxe do livro para vocês, tá bom? E aí, a gente vê aqui, ó, letra B. Quando a mandíbula, ela se desloca para uma posição de retrusão, não, né? As adequadas entrando em contato com os dentes anteriores para desocluir imediatamente os posteriores. Quando você encosta os anteriores, né, na relação de topo a topo e desoclui os posteriores, o nome disso é justamente a guia anterior, que é uma guia de protrusão, né? Então, não é retrusão, tá? Essa palavra aqui tá errada. Então, o correto é protrusão, tá? Então, letra B também tá errada, assim como a letra A. Vamos ver a letra C, tá?
Todos os contatos dentários exercem carga axial a partir das forças oclusais. Certinho, tá? Isso aqui é o nosso gabarito, letra C, que está aqui escrito, ó, nesse segundo critério aqui, tá? Letra D. Quando a mandíbula se desloca para posições laterotrusivas, há guias adequadas entrando em contato no lado laterotrusivo de balanceio? Não, né, gente? O lado laterotrusivo é o lado de trabalho, tá? É para onde está indo a direção do movimento, não o lado de balanceio, como está escrito aqui na alternativa, tá? E aí o lado médio-trusivo, que é o lado de balanceio, tá bom? E aí ele continua aqui na frase, ó, e desocluir imediatamente o lado médio-trusivo de trabalho, né? Não, ele trocou aqui, então a gente vai ter aqui o fato de que o laterotrusivo, tá? Vou anotar aqui para vocês o correto, é igual ao lado de trabalho, tá? Como que eu gravei isso? Laterotrusivo, T, né, de laterotrusivo, com T de trabalho, tá bom? Fica uma dica aí para decorar, é mais fácil aí para vocês. E o lado médio-trusivo, tá? É sempre o lado de balanceio, tá bom? Então, isso aqui que ele escreveu na letra D tá errado. Letra E. Na posição de cabeça ereta e na posição de alerta de alimentação, que é aquela posição onde a cabeça fica 30 graus voltada para frente, né, inclinada, os contatos dentários anteriores são mais fortes do que os posteriores? Não, né? A gente sabe que é justamente o contrário. Nessas posições, o contato ele é posterior, ele é sempre mais forte do que o anterior, tá? Então, no contato anterior, ele é um contato mais leve, tá bom? Então, isso aqui tá errado também, letra E. Portanto, nosso gabarito, letra C, tá bom? Da questão 39. Aqui a gente tem, então, a questão 40, segundo Teles, né, que é o nosso autor de prótese total, em relação às divisões das vantagens do uso da prótese total imediata, correlaciona as vantagens às afirmativas e assinale a opção correta, tá? Então, esse assunto aqui de prótese total imediata é um assunto muito recorrente, tá? Que já caiu em várias provas, a gente viu aí nas questões anteriores. Quem não viu, volta nos vídeos anteriores, assiste, tá? Porque vocês vão verificar que é uma questão que cai muito. E aí isso tá no capítulo 5, tá? Que fala justamente dessas próteses totais imediatas, mais precisamente na página 317, né? Ele começa a falar dessas vantagens que ele diferencia entre anatômicas, estéticas, psicológicas e funcionais, tá? E aqui ele trouxe justamente, ó, essas 4 opções, tá? No número 1, 2, 3 e 4, tá bom? E ele pede pra gente colocar esses números nessas parênteses aqui embaixo. Então, vamos verificar. Primeiro parênteses, impede a perda imediata da dimensão vertical de oclusão. Então, o autor fala que isso aqui é uma vantagem, né? O fato de você impedir a perda imediata da dimensão vertical de oclusão é uma vantagem do uso das próteses totais imediatas, mas ele fala que é uma vantagem anatômica, tá bom? Tá aqui nessas opções de vantagem anatômica, então a gente coloca aqui número 1, tá bom? Que é aqui o que fala de vantagem anatômica. Agora, vamos para o segundo parênteses, que ele fala a respeito de uma vantagem estética, número 3. Olha lá o que está escrito. Impedem o colapso facial, evitando o arqueamento da linha de selamento dos lábios e comissura, tá? Então, isso está aqui nessas opções. Então, número 3, vantagens estéticas. No terceiro parênteses, né, o autor fala de uma vantagem psicológica. Olha aqui o que ele escreve. Facilitam a decisão de sacrificar os dentes naturais quando necessário. Quem facilitam? As próteses totais imediatas, né? Está falando que isso é uma vantagem do uso dessas próteses totais imediatas, que é justamente uma vantagem psicológica, tá? Então, está escrito aqui. E aí a gente tem o número 4, né, como a opção de vantagem psicológica aqui da questão, tá? Quarto parênteses, facilita a mastigação, reduzindo os reajustes dietéticos e digestivos. O autor fala que esse daqui é uma vantagem funcional, tá? E aí tá aqui dentro dessas opções, ó, que é justamente a última aqui, a opção, ó. Tá escrito a respeito das vantagens funcionais, tá? Então, esse aqui, funcional, número 2, aqui da nossa questão. E o último parêntese, está escrito que evita o espraiamento lingual, né? Evita o espalhamento da língua, aquela expansão da língua, né, para lateral, que vai ocupar esses espaços aí edentos que realmente está com ausência, né, por conta dessa necessidade de prótese total imediata. E aí, para evitar esse espraiamento lingual, usa-se, né, as próteses totais imediatas, que mantêm a língua ali na posição correta, tá? Então, o autor fala que isso é uma vantagem anatômica, tá bom? Então, a gente tem aqui número 1 de vantagem anatômica. Certo? Então, nosso gabarito aqui é letra A, né? Porque ficou, ó, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 1, tá? Então, aqui nosso gabarito da questão 40, letra A.
Então é isso, finalizamos aqui a nossa questão, tá? O número 40. E a gente vai continuar no próximo vídeo da questão 41 até a 45. E depois a gente vai da 46 a 50, tá bom? E aí a gente finaliza essa prova de prótese. E a gente observa aí temas recorrentes, né? Então fiquem de olho, tá? Observa aí, a gente no final vai fazer um apanhadão, assim, de tudo que cai com mais frequência pra gente poder ter esses assuntos aí descritos aqui no canal pra vocês, pra poder ajudar e poder fazer com que vocês estudem, né? Com mais, assim, assiduidade esses assuntos, tá bom? E que vocês possam fazer uma excelente prova, tá certo? Contem comigo, um beijo e até mais. Tchau, tchau!